Você já ouviu falar daquele texto que diz tudo posso naquele que me fortalece? Como muitas vezes esse texto é usado para dizer que a gente vai ter grandes êxitos, que a gente vai conseguir, às vezes, benefícios financeiros. E talvez eu acho que esse texto tenha tirado um pouco fora de contexto. Queria trazer para vocês alguma coisa que eu aprendi. Vamos lá. Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que você possa receber os próximos vídeos. E durante o vídeo, se você tiver alguma observação, alguma correção, por favor, deixe aqui nos comentários que eu gosto de ler e, se possível, responder todos vocês. Tava estudando aqui o livro de hermenêutica esse mês, né? Nós estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2024. E nesse livro aqui, eles vão trazer um conceito chamado texto prova. Muita gente vai identificar esse tipo de explicação da Bíblia, esse tipo de pregação, quando eu falar pra vocês sobre esse contexto, porque ele é muito usado para validar aqueles pensamentos que geralmente os pregadores têm. Então, é muito comum no cenário brasileiro que a gente pegue um tema e procure textos bíblicos que corroborem aquele pensamento. Não nem um tema, um pensamento, né? A gente tem uma ideia e diz, essa ideia aqui é bíblica, vou procurar os textos que corroborem esse meu pensamento. Isso é muito comum. A partir do momento que a gente começa a estudar um pouco hermenêutica, a gente começa a perceber, acho que com o passar do tempo a gente já percebe, né? Conforme a gente vai lendo mais a Bíblia, não só ouvindo, a gente começa a perceber que nem tudo é exatamente aquilo que as pessoas falam, às vezes, muitas vezes em hinos né, em algumas situações. Mas esse texto em específico de Paulo fica na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo... se não me engano, no versículo 12. E eu também usei, todos os livros que eu uso, tá, pra estudar a Bíblia, eu deixo aqui embaixo os links da Amazon. Você comprando esses links aqui, não paga nada mais por isso e vai ajudar aqui o canal a adquirir novos produtos, né? Então, eu uso esse comentário bíblico Vida Nova, meu melhor amigo dos devocionais. E agora eu tô usando esse livro aqui, tá sempre, assim, em falta, porque essa editora aqui produz muito pouco, sei lá, eu não sei. Esse, por exemplo, eu comprei usado, tá? Geralmente na Amazon, lá embaixo, depois do preço, tem ali uma parte que tem livros novos e usados, todas as lojas que vendem esse livro. Então pesquisem bastante, tá? Vou deixar os links aqui embaixo, de qualquer forma, pra vocês. Mas lendo aqui o capítulo 2, se eu não me engano, desse livro, a gente estava analisando aqui como isso é feito, né? Porque assim, por exemplo, tá? Nesse versículo de Paulo, esse versículo, ele tá falando sobre como ele aprendeu a viver satisfeito apesar das circunstâncias. E não precisa ir muito longe para descobrir isso. Se o pregador fizer o que é certo e ler todo o capítulo durante a pregação, ou toda a perícope, toda aquela porção que geralmente vem dividida na Bíblia, sabe? Eu vou ver se eu acho aqui uma imagem para vocês, mas geralmente vem um título e uma divisão. Ela pode variar nessa divisão, assim, não muito, mas varia um pouco de algumas versões, né? Porque as pessoas dividem pelo contexto que elas entendem aquele texto. Mas o fato é que se tu pegar aquela perícope ali e ler, tu já vai entender que não tem nada a ver com abundância de recursos, mas sim com contentamento em Cristo, apesar de uma possível escassez. O que Paulo está dizendo é que eu sei viver feliz e satisfeito, independente das circunstâncias que eu me encontro hoje. Ele não está dizendo que Deus pode me dar todas as coisas, apesar de que Deus pode dar. Mas Paulo não está enfatizando que ele... tá tudo bem, Deus pode me dar o que eu preciso. Não, ele não está enfatizando isso. Ele está dizendo que Deus, além de poder me dar todas as coisas, ele faz muito mais do que isso. Ele me satisfaz mesmo quando eu possivelmente possa estar com fome. Ou quando, eventualmente, ele não me deu o que comer. Apesar de que Deus nos promete que vai nos alimentar, vai cuidar de nós, a gente vê muitas vezes na Bíblia alguns momentos de escassez. E aquele momento ali, às vezes, serve como um tratamento, como um ensino. Não que propriamente Deus esteja promovendo aquilo, muitas vezes ele está promovendo, permitindo por conta de um projeto maior. Mas não necessariamente que ele faz sempre assim, mas ele nunca deixa de aproveitar um momento de sofrimento para que a gente aprenda algo sobre aquilo, para que a gente cresça, né? Então, quando ele permite que isso aconteça, sempre tem um ganho naquilo. Mas o que Paulo está dizendo, assim como Davi também diz num versículo que é muito deturpado, né? Que é aquele, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Esse versículo foi mal traduzido para nós, porque, na verdade, mal traduzido não, né? Eu não vou falar dos tradutores da Bíblia, porque... meu Deus, que trabalho magnífico que é feito. Mas a gente, na nossa linguagem, a gente usa de forma muito pobre. E o que aquele texto está querendo dizer é que o salmista está querendo dizer que
de nada eu vou sentir falta. Mesmo que eu sentir fome, mesmo que eu passe algum tipo de necessidade financeira, de comida, de uma escassez, aquilo não vai ser o que vai me tirar do eixo, porque Deus me satisfaz em todas as coisas. Então é uma satisfação, é aquela coisa da paz que excede todo entendimento, que talvez muitas pessoas não vão entender, né? Quer dizer então que Deus não vai me prover? Não, na maior parte das vezes Deus nos provê, mas por diversas questões. A gente passa por algumas situações onde a gente tem algumas privações. Nós não sabemos explicar muitas vezes porque pessoas que fazem tudo que tem que ser feito passam por momentos de escassez. Nós não sabemos explicar. O que nós podemos entender é que existe um propósito em todas as coisas. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem um livrinho infantil chamado... tá aqui, ó. Que a Valentina lê todo dia. Tudo vai dar certo. Esse livro aqui traz, além de vários textos falando sobre esperança e fé, a autora queria mostrar para seus filhos o quanto elas poderiam confiar em Deus, né? Então, mesmo naquelas situações que a vida não tá dando tão certo e que a gente acha que talvez Deus não esteja tomando conta, né? Talvez Deus não esteja naquela situação. Então, como é importante pra gente tirar essas estigmas que pregações que são baseadas nesse texto prova, ou seja, quero falar que Deus é um Deus abundante, então eles vão lá e tentam corroborar essa ideia de abundância, né, e de nenhuma escassez em vários textos bíblicos e tiram de contexto. Muitas vezes existem textos que sim poderiam corroborar alguns pensamentos que nós temos que vieram de coisas que a gente aprendeu da Bíblia, mas eles pegam textos que não tem nada a ver com isso. E esse é um desses textos. Não fala sobre ter muitas coisas, mas fala sobre poder, apesar das circunstâncias estarem em lugares que nós, né, eu digo no pensamento e até quem sabe financeiramente, que nós não imaginamos, né, sentimentos, né, principalmente esse mundo assim caótico, que a gente fala muito de ansiedade, de burnout, sabe, aquelas coisas todas. Deus é um que nos coloca no centro, né? Não no centro de todas as coisas, mas ele nos centra, ele nos coloca num lugar de paz, de equilíbrio. Muitas vezes falam assim, tá, mas tu é crente, por que tu tá ansioso? Ficar ansioso é normal de qualquer ser humano. Só que o cristão, quando está ansioso, quando fica ansioso, ele busca em Deus a solução, porque Deus pode prover para ele retirar daquela ansiedade. Então, assim, na verdade, o que eu quero ressaltar aqui para vocês não é nem o texto, né, de tudo posso naquele que me fortalece, ou de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. O que eu quero enfatizar aqui é que quando um pregador trouxer para vocês um texto, principalmente quando for só um versículo, sempre procurem abrir as suas Bíblias e ler toda aquela porção que estiver separadinha ali. Ali vocês vão ter o contexto geral. E o que eu digo assim, ó, muitas vezes a gente não perde, assim, não tem tem ali por trás daquela pregação algo que é realmente bíblico, talvez não esteja naquele texto, mas realmente é algo que a gente pode dizer que a Bíblia nos ensina, né? E aquela pessoa só foi infeliz na sua busca ali por achar um texto que fale daquela situação, tá? Muitas vezes sim, só que existe um problema muito grande quando a gente pega um texto e tira ele do contexto geral. Tira ele da ideia central que o escritor teve e que Deus inspirou aquele escritor para ter quando escreveu aquele texto. Perde muito quando isso acontece, porque a gente deixa de entender uma verdade profunda de Deus e para devagar numa ideia que a gente acha que é uma ideia de Deus, entende? Então, a gente precisa ler o contexto todo e pensar em toda aquela situação e o que aquele texto quis dizer primeiro para aquelas pessoas. E depois tentar entender qual é a ideia central daquele texto. Quando a gente não tem, assim, que nem eu, por exemplo, muita profundidade, a gente não estudou só para isso, não vive só para isso, então a gente tem algumas limitações dentro da teologia, não sabe a língua original, a gente não tem como trazer esse texto original, se atenham a ler o texto, a história e entender o que está sendo dito ali para aquele povo naquela época. Para depois pegar o conceito e a ideia e tentar aplicar ela nos dias de hoje. Tentar entender como isso é uma verdade para mim hoje e aonde isso pode entrar dentro da minha vida, né, na época em que eu vivo hoje.
Só isso já basta. Ficar se prendendo, às vezes, em uma palavra, por exemplo, o Senhor me passou ali, nada me faltará. Se prender só a pequenas partezinhas de um versículo só, não só empobrece, como corre o risco de perder o que Deus quer dizer pra gente, sabe? De deturpar aquilo que deveria ser dito. Então, é muito perigoso, é muito leviano fazer isso. Então, o certo seria que nós pegássemos sempre o contexto e lermos. Então, assim, se uma pessoa trouxe isso, você percebeu isso na sua congregação, na sua igreja, a gente não vai sair, meu Deus, fulano, não. O que você vai fazer é orar e pedir que o Espírito Santo te revele o que aquele texto quer dizer. Quem sabe aquela pregação talvez no todo não serviu, mas ela serviu para que tu encontrasse aquele texto e se debruçasse sobre aquela porção para tentar entender melhor o que aquilo significa. E isso é o mais importante. Hoje eu vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, quais são as suas impressões, o que você pensou sobre isso, você já viu isso na sua igreja, deixa aqui nos comentários. E não se esquece dos links aqui embaixo da Amazon para adquirir esses livros que têm me ajudado bastante a entender mais a palavra de Deus, a meditar mais na palavra de Deus com segurança.